Oi, turminha, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de História e Geografia, nós vamos continuar vendo sobre a chegada dos europeus, tá bom? Então, nossa atividade vai começar lá na página 84, tá bom? Então, aqui a chegada dos portugueses. A gente já estava vendo essa matéria em outras páginas anteriores. Então, vamos lá. Em 22 de abril de 1500, a expedição comandada pelo navegador português Pedro Álvares Cabral chegou ao litoral onde atualmente se localiza o estado da Bahia, na região nordeste do Brasil. Então, vamos observar esta imagem aqui, né, que a gente já viu aqui, deixa eu ver em qual página que a gente estava estudando. Aqui, quando começou a história, né, no Brasil, na página 70. Então, é quase a mesma imagem, tá bom? E aí vem novamente as mesmas perguntas. Então, vamos analisar primeiro a imagem, que está mostrando o desembarque dos portugueses no Brasil, né, ao ser descoberto por Pedro Álvares Cabral em 1500, tá? Então, essa imagem aqui, ela foi representada no ano de 1900. Aí na questão 1, quais grupos de pessoas foram representados nessa imagem? Como eles foram representados? Então, nós temos aqui os portugueses, né? E aqui vocês vão colocar como que ele foi representado, né? Como eles estão vestidos, quais são as ferramentas que eles estão usando, os adereços também, tá? E também temos os índios, tá? Então, vocês vão colocar também os índios e vocês vão relatar como eles foram representados nessa imagem, tá bom? Se não couber aqui, põe mais para baixo, ou então, quem quiser pode fazer no caderno. Na 2, em sua opinião, essa imagem pode ser considerada uma representação exata do primeiro encontro entre portugueses e indígenas? Então, assim, é uma resposta pessoal. Mas a gente pode colocar, né, que ela foi feita alguns séculos depois desse acontecimento. Então, a gente não pode dizer exatamente que é uma representação exata, né, do primeiro encontro. Então, a gente fica na dúvida, né? Será que realmente foi assim? Né? Será que foi de outra maneira? Tá? Porque essa pintura aqui, essa representação foi feita séculos depois. Tá bom? Aqui, continuando na página 85. Esse encontro foi muito significativo para os dois povos. Veja quais foram as primeiras impressões que os portugueses tiveram dos indígenas na carta feita pelo escrivão de Esquadra de Cabral, Pero Vaz de Caminha. Pele quase vermelha, totalmente nus, cabelos lisos e cortados em cima das orelhas. Tinham a cabeça enfeitada por belos cocares de pena coloridas. E nada para lhes cobrir as vergonhas. Todos traziam nas mãos grandes arcos de madeira escuras e flechas de bambu. Então, aqui dá pra gente até tirar uma ideia de como está representado o índio aqui na imagem da página anterior, tá bom? Aqui é a primeira impressão, né, e escrito por Pedro Vaz de Caminha. Em outro trecho da carta, Caminha registrou como ocorreu o primeiro contato entre um português e os indígenas. Nicolau Coelho, um dos membros da esquadra, foi o primeiro a desembarcar. A carta dizia assim: eles não entendiam português, mas compreenderam a linguagem dos gestos. Nicolau pediu com gestos para que abaixassem as armas. Os homens o atenderam. Nicolau Coelho ofereceu a eles o seu barrete frígio, o gorro vermelho que trazia na cabeça. Os homens aceitaram e deram a ele um de seus cocares de penas coloridas. Com essa troca de presentes,
terminou o primeiro contato entre os nativos e os portugueses. Então, né, os índios, eles não entendiam a língua dos portugueses e os portugueses não entendiam a língua dos índios. Então, tudo começou com a linguagem de gestos, tá bom? Então, foi vindo amigavelmente, tá bom? Aqui, nós vamos começar com as nossas atividades. Na página 86. Pratique e aprenda. Com base na litografia de Alfredo Roque Gameiro, representada na página 84, né, que é aqui, e nos trechos da carta de Caminha, na página 85, responda as questões a seguir. Como você acha que foi a reação dos indígenas quando viram os europeus pela primeira vez? No espaço abaixo, desenhe como você imagina a versão dos indígenas sobre este encontro. Então, aqui também seria uma resposta pessoal, né? Um desenho, cada um faz do jeitinho que quiser, tá bom? Como seria a impressão, porque aqui no texto tem a impressão, a versão da impressão dos portugueses. Então, vocês vão retratar, é pessoal, como que foi o primeiro contato, assim, né? As primeiras impressões que os índios tiveram dos europeus, tá bom? Quem não quiser desenhar, eu não sou bom de desenho, eu não sei desenhar, escreve, não tem problema, tá? Escreve com suas palavras, é uma resposta pessoal, tá bom? Vejam novamente aqui a imagem, veja o que você pode interpretar desta imagem, tá bom? Pode fazer desenho com um balãozinho, um índio falando para o outro, tá? Na letra B. De acordo com a carta de Caminha, como foi que portugueses e indígenas que falavam diferentes idiomas conseguiram se comunicar? Então, essa questão B aqui, a Pro até já leu aqui e comentou com vocês da página anterior. Na letra C. Quando recepcionaram Nicolau Coelho, os indígenas foram armados ou desarmados? Como você chegou a essa conclusão? Então, vocês vão novamente, né, olhar aqui na página 85, nos trechos da carta, tá bom? Para poder responder esta questão. Na letra D. Quais presentes Nicolau Coelho e os indígenas trocaram na ocasião do primeiro contato? Essa questão também está lá na página 85, em um dos trechos da carta de Pero Vaz de Caminha, tá bom? Tá bem explicadinho, tá bem escrito lá. Na letra E, na primeira parte da carta, Caminha faz uma descrição dos indígenas. Quais aspectos chamaram mais atenção do escrivão? Então, vocês vão lá de novo, né? Na página 85, na primeira parte aqui da carta, ó. Na primeira parte aqui da carta, e vocês vão ver qual foi a impressão que Pero Vaz de Caminha teve dos indígenas e colocar aqui, tá bom? Na letra F. Dos indígenas apresentados a seguir, qual se assemelha àqueles citados por Pero Vaz de Caminha em sua carta? Justifique a sua resposta. Então, aqui a gente vê, né, duas imagens, a A e a B, e vocês vão descrever o porquê, né, que vocês vão justificar a resposta de vocês, se vocês optarem pela imagem A ou pela imagem B, tá? Vocês vão justificar aqui nas linhas abaixo para Pro o porquê da escolha de vocês, certo? Depois nós vamos lá na página 88. As diferentes relações entre indígenas e europeus. Após os primeiros contatos entre os indígenas e europeus, as relações entre esses dois povos, ocorreram de diversas maneiras. Observe as representações a seguir. Então, tem aqui na imagem A, bandeirantes nas florestas do Mato Grosso, de José Severino da Fonseca, gravura em metal
produzida em 1880. Essa gravura representa indígenas e europeus juntos em uma caçada pela mata, né? Então aqui a gente consegue observar aqui, né, que tem indígenas e tem também os europeus andando juntos. Depois aqui na imagem B, guerrilha de Jonan Mortis Rugendas, né, litografia colorida, produzida no século XIX. A imagem representa um conflito entre indígenas e colonizadores. Então, alguma coisa aqui acabou acontecendo e a gente consegue observar nessa imagem, né, um conflito, uma briga entre os nativos e os colonizadores, os europeus. Depois aqui na imagem C, Ciclo de Caça ao Índio, de Henrique Bernadelli. Essa tela, né, ela foi produzida por volta de 1923. Ao fundo foram representados indígenas sendo forçados pelos colonizadores a trabalhar, né? Aqui mostra os colonizadores, os europeus, e aqui atrás os indígenas, né, que estão sendo forçados a trabalhar. E na imagem D, nós temos o padre Antônio Vieira. Essa imagem foi produzida no século XIX, que representa um padre europeu catequizando 2 indígenas, tá bom? E aí nós vamos para a página 90. Diferentes visões sobre o outro. As fontes históricas podem fornecer informações importantes ao pesquisador. Somente por meio da pesquisa e da análise das fontes é possível construir o conhecimento histórico. A seguir, são apresentados 2 exemplos de fontes históricas escritas durante o século XVI. A primeira fonte faz parte do livro História da Província de Santa Cruz, escrito pelo português Pero de Magalhães, de Gândavo, por volta do ano de 1570. No livro, Gândavo narra suas impressões sobre os indígenas que habitavam o Brasil naquela época. Leia o texto. Então, tem o texto A. Mas a vida que buscam é à custa de pouco trabalho e muito mais descansada que a nossa, porque não possuem nenhuma fazenda, nem procuram adquiri-la como os outros homens, e assim vivem livres de toda a cobiça e desejo desordenado de riquezas, e de outras nações não carecem, e tanto que ouro, nem prata, nem pedras preciosas têm entre eles nenhuma valia, né? Para eles eles não tinham essa ganância, né? Essa cobiça por ter ouro, prata e pedras preciosas. Nem para seu uso tem necessidade nenhuma coisas dessas, nem doutras semelhantes. Então, essa é a impressão de Pero Magalhães de Gândavo sobre os indígenas. Em meados do século XVI, houve uma tentativa do governo francês de implantar uma colônia no atual território do Rio de Janeiro, a França Antártica. A segunda fonte faz parte do diário do francês Jean de Lery, que foi enviado a essa colônia em 1556. Durante sua estadia, teve amplo contato com os indígenas daquela região e registrou o relato de um nativo que não compreendia a maneira de pensar dos europeus. Então, vamos ler essa segunda carta. Vejo que vós, outros maires, sois loucos por atravessais o mar e sofreis grandes incômodos, como dizeis quando aqui chegais e trabalhais tanto para amontoar riquezas para nossos filhos ou para aqueles que vos sobrevivem. Não será a terra que vos nutri suficiente para alimentá-los também?
Temos pais, mães e filhos a quem amamos, mas estamos certos de que depois da nossa morte, a terra que nos nutriu também os nutrirá. Por isso, descansamos sem maiores dificuldades, sem maiores cuidados. Então, aqui está pedindo para analisar as fontes A e B para responder às questões. Na questão A, o acúmulo de riquezas era uma característica da cultura europeia ou indígena? Justifique sua resposta com base nas fontes apresentadas. Então, aqui a gente já consegue ver, né, que um dos europeus, um dos portugueses, escreveu que os índios, na verdade, eles não acumulavam riquezas, tá? Então, a Pro vai fazer aqui junto com vocês essas questões, tá? Porque eles não acumulavam essas riquezas. Na letra B, segundo o autor da fonte A, como era a vida dos indígenas quando comparada à vida dos europeus? Então, aqui também já está com a resposta, né? Que uma coisa era a vida dos índios e outra dos europeus, que eram totalmente diferentes. Então, vocês vão procurar aqui a diferença entre um e outro. Na letra C, por que a maneira de pensar dos europeus não fazia sentido para o indígena? Em qual das fontes essa ideia é apresentada? Tá, então, vocês vão olhar aqui na A e na B para poder responder essa também, tá bom? Porque a maneira de pensar dos europeus não fazia sentido para o indígena, né? Então, vamos ver aqui que está bem aqui nessa parte da carta, tá bom? E nós vamos terminar as nossas atividades aqui na página 92. Pratique e aprenda. Agora, relacione cada imagem das páginas 88 e 89 à legenda que melhor complementa as informações sobre as diferentes relações entre indígenas e europeus. Então, nós temos aqui 4 afirmações, né, 4 frases, e vocês vão olhar aqui se tem a ver com a A, com a B, tá? Da página 88 e 89, tá? Tem a A, a B, a C e a D. Vocês vão voltar às diferentes relações entre os indígenas e os europeus, tá bom? E vocês vão ler e vocês vão relacionar A, B, C ou D, tá bom? E para terminar, tem uma perguntinha aqui de resposta pessoal. Você conheceu alguma das diferentes maneiras de indígenas e europeus se relacionarem? Agora, você conheceu algumas das diferentes maneiras dos indígenas e europeus se relacionarem. Agora, escolha uma delas e escreva um texto imaginando que você seja um indígena que viveu esse momento da história de contato entre povos. Depois, apresente seu texto aos colegas da sala. Então, vocês vão mandar para a Pro, tá bom? Que é aqui da página 88 e 89. Então, vocês vão vocês vão escolher e você vai ser um indígena que viveu nesse momento da história, tá bom? Então, você vai escrever um pouquinho se relacionando aqui nas imagens, tá bom? Um pequeno texto super simples, é resposta pessoal também, certo, turminha? Daí a gente vai encerrar as nossas atividades hoje sobre os europeus e os indígenas. Um beijo!